Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Muito bom. Como sabem, estou fazendo uma série de exposições bíblicas na Epístola de Paulo a Filipenses. E nessa quinta oportunidade eu peço aos irmãos que abram, por favor, essa epístola. Leremos o texto do capítulo 2, versos 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Oremos. Senhor, mais uma vez, nos dirigimos a Ti em oração para Te suplicar que, através da exposição fiel da Tua Palavra, o Teu Espírito mova os nossos corações na direção que o Senhor tem reservado para cada um aqui. Bem sabes o contexto de cada um, bem sabes as aflições e também as lutas que cada um enfrenta. E assim, Senhor, nós suplicamos que a Tua Palavra, que é poderosa, não apenas para nos convencer de que Jesus é o único Salvador e mediador entre o Senhor e os homens, que é também poderosa para nos santificar. Nós rogamos ao Senhor que ela, movida pelo Teu Espírito, Senhor, faça com que cada um aqui seja alcançado pela Tua graça santificadora e assim todos nós estejamos mais unidos como igreja, mais aperfeiçoados como igreja, mais fortalecidos como igreja. Nós oramos e pedimos ao Senhor a Tua bênção e fazemos isto com reverência e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1998, o estúdio da Pixar lançou um desenho animado que ganhou muita popularidade, chamada Vida de Inseto. O enredo deste desenho chamou a atenção de muitos quando esse desenho foi lançado. Ele conta a história de um formigueiro que estava sendo oprimido por gafanhotos, que de tempos em tempos vinha, roubava aquilo que as formigas tinham recolhido para o seu próprio abastecimento e depois ia embora. E tudo isso estava acontecendo num ciclo aparentemente interminável, porque as formigas estavam desunidas. Até que um personagem principal, chamado Flick, resolveu tentar criar mecanismos para afugentar os gafanhotos e evitar que aquela história se repetisse. Todas as suas tentativas foram frustrantes. E aí, o líder dos gafanhotos ouviu, ele estava preocupado, tratou esse assunto com os demais gafanhotos, e aí a sua gangue, a gangue dos gafanhotos, resolveu então dizer para o líder deles, dizendo: olha, não se preocupe, é apenas uma formiguinha. E aí aquele líder do gafanhoto, chamado Hook, ele disse: olha, apenas uma formiguinha, mas imagina se todas elas se unissem. Imagine o que poderia acontecer conosco se elas se unirem. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Aquela formiguinha chamada Flick conseguiu convencer todo o formigueiro a se unir. E nesta unidade conseguiram, todas elas, expulsar os gafanhotos e interromper aquele ciclo aparentemente interminável de opressões, de aflições e de angústias. A história deste desenho, chamado Vida de Inseto, trouxe para quem assistiu e para quem deseja assistir, não sei se depois desse spoiler aqui, lições muito preciosas a respeito da unidade. Quando lemos o texto do apóstolo Paulo aqui em Filipenses capítulo 2, verso 1 e verso 4, nós percebemos que a verdadeira comunhão da igreja é uma das suas maiores potências missionárias. Por isso que Satanás, em toda a história do cristianismo, sempre tentou atacar a comunhão da igreja.
Vimos como Paulo estava lidando, por exemplo, com as circunstâncias da sua prisão, porque estava pregando o Evangelho, conforme lemos aí no capítulo 1, verso 12. Ele disse: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo estava sofrendo uma opressão, uma perseguição de caráter externo. Como essa perseguição, ela não estava adiantando, não estava alcançando o seu objetivo, porque a prisão dele suscitou mais ainda o progresso do Evangelho, então Satanás passou a investir na oposição interna da igreja. Não bastando as oposições externas, passaram a se levantar dentro da igreja oposições internas. É o que nós lemos aí mesmo no capítulo 1, versos 14 ao verso 17. O apóstolo Paulo estava preso e, segundo aquilo que nós lemos nestes versos, alguns estavam tentando tirar vantagem ilicitamente da sua prisão, pregando o evangelho, por exemplo, por inveja e porfia, verso 15. E no verso 17 diz que eles estavam pregando por discórdia. Havia dentro da igreja irmãos que estavam promovendo contendas dentro da igreja. Também lemos no capítulo 2, verso 14, que o apóstolo Paulo exortou o amadurecimento da fé daqueles irmãos e que essa busca pelo amadurecimento da fé deveria ser uma busca sem murmurações e sem contendas, porque era isso que estava acontecendo dentro da igreja, conforme lemos aqui no capítulo 1, versos 14 ao verso 17. Nós lemos no capítulo 3, e você pode conferir, por favor, capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, dos maus pastores, acautelai-vos da falsa circuncisão. Um problema dentro da igreja que estava causando divisões. E aí nós vamos para o capítulo 4. Veja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Agora no capítulo 4, verso 1, lemos que Evódia e Sintique, duas mulheres que tinham sido cooperadoras do apóstolo Paulo em seu ministério, que tinham uma certa influência dentro da igreja, entraram numa contenda doutrinária e isso causou ansiedade na igreja. Em cada um dos capítulos, o apóstolo Paulo está demonstrando a sua preocupação de corrigir no seio daquela igreja um espírito de unidade. Porque os ataques fora da igreja já eram intensos e agora surgem ataques dentro da igreja, e é por isso que ele enfatizou a unidade cristã, dando o seu exemplo pessoal. Capítulo 1, verso 23, ele disse: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora veja como o apóstolo Paulo dá um exemplo na sua própria vida de promover a unidade da igreja, dizendo: mas, verso 24 do capítulo 1, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. E exortou, a partir do seu exemplo pessoal, além das doutrinas que tinha ensinado, ele exortou os filipenses a praticarem a verdadeira comunhão cristã. É o que está aí no verso seguinte, verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele dá um exemplo pessoal e ele também exorta a igreja, porque ele temia. O apóstolo Paulo temia que a igreja permitisse e tratasse com certa normalidade as dissensões dentro da igreja, a prática do orgulho na igreja e também a avareza, algo que ele vai tratar aqui no capítulo 2, versos 1 ao verso 4. Paulo estava preocupado de que a igreja se secularizasse em seus cultos, em sua convivência, em sua fraternidade, tratando esses pecados e essas práticas mundanas como se fosse algo normal e que não deveria ocupar tanto a nossa preocupação, perdendo assim a força
missionária que seria resultado da sua unidade. Quando Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, ele está aqui simplesmente tratando de significar que eles deveriam permanecer unidos contra as oposições externas, mas também permanecer unidos uns com os outros. Isso significa viver de modo digno do Evangelho. Isso está exatamente com o contexto da passagem que nós lemos aqui, a qual estou dividindo apenas em 2 argumentos que nós veremos aqui brevemente. Em primeiro lugar, no verso 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo esclarece quais são os fundamentos da unidade da igreja. O que a igreja deve discernir em termos de fundamentação doutrinária e também prática da unidade. E aí nos versos 2 a 4, ele faz uma exortação e nós veremos cada uma desses detalhes da sua exortação aqui nessa última parte. Primeiro, os fundamentos da unidade. Os fundamentos da unidade que o apóstolo Paulo demonstra aqui são basicamente 4. O primeiro deles é o que ele chama de exortação em Cristo. A palavra que ele usa aqui para exortação, paraklesis, essa palavra na língua grega significa uma instrução, significa um encorajamento. É mais do que simplesmente uma chamada de atenção. É, na verdade, um direcionamento encorajador para aquela igreja. O que Paulo está basicamente tratando aqui é a respeito do conhecimento suficiente que aquela igreja deveria ter para separar as impurezas doutrinárias da verdade que nos persuade crer em Jesus Cristo para a nossa santificação. Ele disse: se há, pois, alguma exortação de Cristo, se nós temos a capacidade de discernir a verdade da mentira, em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em segundo lugar, ele diz: se há, pois, alguma consolação de amor. A palavra consolação e exortação no texto grego pode parecer a mesma coisa, mas aqui, basicamente, o que o apóstolo Paulo está tratando não é simplesmente de um conforto, de um encorajamento, é mais do que isso. Paulo está especificamente se referindo ao amor de Deus. Se há, pois, alguma consolação de amor, Paulo está tratando a respeito do Deus Pai, e é notável que ele tenha falado, primeiro, sobre a exortação de Cristo. Aí ele fala sobre a consolação do amor, e na terceira exortação, segundo fundamento, terceiro fundamento, a terceira afirmação que ele faz é a respeito da comunhão do Espírito. Ele fala de Cristo, ele fala do amor, e depois ele fala do Espírito. É certo que Paulo está aqui se referindo a essa consolação do amor, como sendo uma experiência de Deus com aquela mesma igreja, e nós vemos esta lógica do próprio apóstolo Paulo no capítulo 13, verso 14 de 2 Coríntios, onde ele escreveu o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Da mesma forma, ele diz em Romanos capítulo 5, verso 5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É muito provável que o apóstolo Paulo esteja se referindo: olha, vocês que creem em Jesus Cristo, que já têm a capacidade de discernir a verdade sobre Ele, da mentira que se diz a respeito dele, a vocês que estão sendo consolados pelo amor de Deus, e agora ele fala sobre o terceiro fundamento, que é a comunhão do Espírito. E aqui, a palavra comunhão é a tradução da palavra grega koinonia, que significa uma participação conjunta. Veja só, irmãos, essa mesma palavra que Paulo usa aqui, aparece também no capítulo 1, verso 5, quando ele se refere à cooperação no Evangelho. Cooperação no Evangelho. Mais uma vez, Paulo apelou para a experiência cristã, que, como cristãos verdadeiros, todos nós compartilhamos do mesmo dom do Espírito Santo, que nos torna capazes de andar na direção do Evangelho. Vocês que estão fundamentados na verdade sobre Cristo, sobre a exortação de Cristo, o amor de Deus Pai, e têm e experimentam a comunhão do Espírito, ele faz agora a sua declaração, a última declaração de fundamento da comunhão cristã. Ele diz: se há, pois, entranhados afetos e
misericórdias. Não há nada mais degradante para as relações quando perdemos a capacidade de nos sensibilizar pela experiência particular uns dos outros, pelas aflições uns dos outros, pela ansiedade uns dos outros, pela necessidade uns dos outros. Então ele está dizendo: olha, vocês que têm a fé de vocês, fundamentada na exortação de Cristo, no amor do Pai e na comunhão do Espírito, se há, por consequência desta fé vertical, dessa relação vertical, se há, por consequência entre vocês, a capacidade de terem afetos e misericórdias. O Salmo 103, versos 3 a 14, nós lemos: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Paulo compreendia que a nossa experiência com o amor de Deus deve orientar os nossos relacionamentos uns com os outros. É impossível dizer, segundo João, na sua epístola, no capítulo 4, verso 20, que nós amamos a Deus e ao mesmo tempo nós odiamos os nossos irmãos. Nós desprezamos os nossos irmãos, não nos importamos com as suas necessidades. Não é possível. E o argumento de João é muito simples. Ele diz: por quê? Porque Deus nós não vemos e o nosso irmão nós vemos. Ora, se amar a Deus é uma exigência muito maior do que amar os meus irmãos, se eu digo que eu amo a Deus, naturalmente eu estou habilitado a amar também os meus irmãos. De maneira que eu não posso dizer que eu amo a Deus, que eu estou em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo eu maltrato a minha esposa. Pedro diz que neste caso, quando violamos a lei na orientação vertical, nós imediatamente violamos a lei na orientação horizontal. Por isso as orações dos homens são interrompidas, quando eles não tratam as suas esposas com dignidade. É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versos 23 ao verso 25, que se você chega num altar para apresentar a sua oferta a Deus, o seu culto a Deus, e ali você se lembra que o seu irmão tem algo contra você, diz o texto, nas palavras de Jesus, que você deve deixar perante o altar a sua oferta, ir até o seu irmão, reconciliar com o seu irmão, depois fazer a oferta. Se não for assim, praticamos a falsa religiosidade. Essa carcaça de religiosidade esvaziada, desprovida de fé, de misericórdia e de justiça, não tem o menor valor para Deus. Deus está dizendo: vá reconciliar com seu irmão, depois faze a tua oferta, e eu aceitarei a sua oferta. Porque a lei, quando ela é violada no seu sentido vertical, nós violamos a lei no sentido horizontal. Se a nossa comunhão com Deus não estiver fortalecida, naturalmente vamos perdendo o interesse pela comunhão da igreja. Um dos primeiros sinais, além de abandono da oração e abandono da leitura da palavra de Deus, é o abandono da comunhão com a igreja. Da mesma forma, nós não podemos viver a verdadeira comunhão se nós não estivermos sendo alimentados pelo amor de Deus Pai. E é isto aqui que o apóstolo Paulo está tratando. Os crentes, eles são dotados de uma compaixão que o mundo não tem. Nós somos o povo de Deus na terra, somos a família de Deus, conforme Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 3. Nós somos o povo de Deus e somos instruídos pela palavra do Senhor a tratar os nossos irmãos, a tratar os nossos irmãos na fé com uma compaixão que o mundo não conhece. E isso permite que se tratem uns aos outros muito melhor que os incrédulos tratam uns aos outros. Por isso, neste primeiro verso, Paulo apelou para os fundamentos da experiência cristã com Deus antes da sua exortação principal. Ele diz sobre a exortação de Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito, afetos e misericórdias uns com os outros. Em outras palavras, Paulo está se dirigindo aqui aos cristãos verdadeiros. E se somos cristãos verdadeiros, cuja fé está fundamentada na Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, e que por consequência dessa fundamentação de fé, nós exercitamos entre nós afetos e misericórdias. Aí ele passa a trazer agora as exortações finais para esses cristãos. Então, com base no que foi apresentado aqui no verso 1, Paulo exortou aqueles crentes a demonstrar de maneira prática a unidade que tinham com Deus. E eles tinham essa unidade com Deus.
Então, essa demonstração, ela não faria do apóstolo Paulo alegre. Paulo, ele já estava experimentando a alegria da salvação, que é a alegria fundamental, não é uma alegria circunstancial. Se preso ou se livre, Paulo estava servindo ao Senhor da mesma maneira, com a mesma motivação e com a mesma alegria. Mas ele está dizendo aqui, se vocês demonstrarem a fé de vocês, na maneira como vocês se tratam como igreja, vocês vão completar, ou seja, vocês vão adicionar motivos ainda enriquecedores à alegria que eu já tenho na presença do Senhor. Assim como João testemunhou também na sua terceira epístola, no verso 4, ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não há, irmãos, testemunho mais encorajador para um pastor que, tendo ensinado, tendo doutrinado, tendo instruído, de testemunhar uma igreja, cristãos, santos do Senhor, andando na verdade. Isso enche o coração de qualquer pastor de alegria. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, em resposta a esses 4 fundamentos da unidade, no verso anterior, ele indicou 3 maneiras específicas pelas quais a unidade espiritual deve ser demonstrada. E a primeira delas é a harmonia de propósito. No verso 2, nós lemos: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Harmonia de propósito. Nós que cremos em Jesus Cristo, precisamos, à luz das Escrituras, ter unidade de propósito. Ter uma só maneira de pensar, um mesmo amor, unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. E aqui, analisando o texto, nós percebemos um paralelismo. As palavras penseis e sentimentos, no texto grego, é um verbo só. É o mesmo verbo, phroneu. É a mesma palavra que Paulo usa para pensamento e para sentimento. E tem esse sentido de opinar, ter a mesma opinião. Imagina você que tem uma parede, um orifício nessa parede, e você olha por aquele orifício. A visão que você tem que ser a mesma visão dos demais. Não pode haver dissensão de pensamento. É preciso ter o mesmo modo de pensar. Não é possível você olhar pelo mesmo orifício e você ter uma visão completamente diferente. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo. É preciso ter a mesma opinião, a mesma visão. Não se trata de um mero pensamento ou sentimento, mas de convicção, que dirige uma direção com inteira firmeza e perseverança. Quando todos nós temos a mesma visão, andamos na mesma direção. Se nós não temos a mesma visão, o marido vai para um lado, a esposa vai para o outro. Eu não vou citar aqui gênero, mas um gosta de gastar muito, tem prazer em gastar muito, o outro gosta de conter demais, às vezes mais do que o necessário. Às vezes um pensa que os filhos precisam ser educados de um modo mais liberal, entregar aos filhos a sorte dos seus desejos e dos seus pensamentos. Não é possível impor regras, limites. O outro pensa que sim, que tem que colocar regras e limites. O que vai acontecer? O pai vai para uma direção, a mãe vai para uma direção e o filho vai para uma outra direção. É preciso ter a mesma opinião, o mesmo entendimento para que andemos juntos. E isso nos leva ao núcleo que o apóstolo Paulo quer destacar aqui: o mesmo amor e unidade de alma. Nós só teremos uma só opinião se nós tivermos aquilo que Paulo declarou no verso anterior. Ter entranhados afetos e misericórdias. Se nós não experimentarmos entre nós afetos e misericórdias, nós nunca conseguiremos ter a mesma visão, a mesma opinião.
Isso pode arruinar a unidade de uma igreja, como pode também arruinar a unidade de uma família. Por isso Paulo está fazendo como seu primeiro apelo, para que haja unidade de propósito, harmonia de propósito. Em segundo lugar, serviço altruísta, que é a capacidade de considerar os outros mais importantes do que a nós mesmos. As necessidades dos outros se tornam a nossa prioridade. E aqui no verso 3 ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. As relações entre os cristãos, elas não podem ser tratadas com ambições egoístas. A mesma palavra que aparece no capítulo 1, verso 17, ali onde nós encontramos discórdia, é usada para descrever os contenciosos na igreja, é a mesma que Paulo usa aqui para partidarismo. Discórdia e partidarismo é a mesma palavra. E este comportamento, ele é mundano, ele é carnal, segundo aquilo que Paulo mesmo descreve em Gálatas capítulo 5, verso 20. Isso faz parte das obras da carne, isso não diz respeito a uma vida cristã cheia do Espírito Santo. Discórdias, iras, dissensões, iras, são obras da carne, não refletem comportamentos cristãos dignos. Isso causa intrigas entre os irmãos, pois busca se colocar acima dos outros com as suas opiniões e com as suas ambições. Notemos que Paulo associa aqui partidarismo com a sua raiz, a vanglória. O partidarismo, a discórdia, a dissensão com a vanglória. Porque aqueles que dividem relacionamentos e quebram o ambiente de paz, geralmente agem por orgulho, pensando que podem sobressair e serem recompensados por reconhecimento. Então Paulo exortou a prática da humildade, que é a prática contrária do orgulho que causa discórdias e dissensões dentro da igreja. Ao invés de nos considerar superiores aos outros, devemos nos considerar inferiores aos outros. Se não tivermos verdadeiramente esta autoafirmação e este sentimento, não estaremos dispostos a servir e cuidar dos outros em suas necessidades voluntariamente. Nós não vamos nos importar com os outros. Nós não vamos nos importar com ninguém, além de nós mesmos. Porque o orgulho indica falta de humildade diante de Deus, de acordo com aquilo que Pedro afirma em 1 Pedro capítulo 5, versos 5 ao verso 6, que ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste os soberbos. Deus se opõe aos soberbos. Deus resiste ao altivo. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Por fim, no verso 4, nós lemos que, além da harmonia de propósito, além do serviço altruísta, o apóstolo Paulo aqui exorta aquela igreja a viver uma abnegação sacrificial de interesses próprios. Ele diz no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A humildade é um antídoto para condutas anticristãs dentro da igreja e resulta em considerar os outros mais importantes. Além disso, a humildade considera os interesses dos outros em primeiro lugar. Aqui nós temos uma relação de contraste. Não priorizar os nossos interesses, o que é natural para nós. Todos nós queremos o melhor que podemos empreender e colher do que o mundo tem para nos oferecer. Um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro, acesso à saúde. Todos nós queremos momentos de entretenimento, boas viagens, comer num restaurante especial com a família. São desejos legítimos, e eu diria até necessidades legítimas. Todos nós queremos isso. Quem não quer curtir umas férias em um lugar paradisíaco, como as Ilhas Maldivas? Quem não quer conhecer as praias do Nordeste brasileiro, como de Salvador, lá em Fortaleza, tantas praias que existem por aí? Isso é legítimo, é natural.
e buscar essas coisas, não há nada de errado. O problema é quando nós consideramos essas coisas como sendo mais importantes da nossa vida, tornando isso um fim, a ponto de fechar os nossos olhos, fechar o nosso coração para necessidades de irmãos que estão ao nosso lado, carecendo também do nosso apoio. E então, priorizar os nossos interesses é uma atitude natural do nosso próprio coração, e nada poderia ser tão confrontador para o nosso coração cobiçoso e egoísta do que ter que priorizar as necessidades dos outros à frente das nossas próprias prioridades. Então, Paulo nos ensina que, a favor do bem maior dos nossos irmãos, nossos esforços não podem ser limitados por interesses unicamente pessoais. Ele diz, capítulo 1, versos 23 ao verso 24, mostrando no seu exemplo pessoal um texto que eu já li. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse é o anseio da nossa alma, estarmos com Cristo. Mas ele diz, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, Senhor, se possível for, não me leve agora. Me permita viver um pouco mais para continuar me dedicando aos interesses da igreja de Filipos. A igreja, ela é uma unidade, não um aglomerado de pessoas desconectadas umas das outras, e por esta razão, a fraqueza ou a necessidade de um é uma responsabilidade de todos nós. Se há alguém entre nós fraco, se há alguém entre nós enfermo, se há alguém entre nós padecendo necessidade, esta é uma responsabilidade de todos nós, assim como Paulo descreve no testemunho de 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero encerrar esta meditação na palavra do Senhor, trazendo aqui algumas reflexões para o nosso contexto. Em primeiro lugar, a comunhão cristã é uma evidência e um dos benefícios da nossa salvação. A comunhão cristã é um dos benefícios, é uma das evidências da nossa salvação. E eu digo isso com base naquilo que lemos em 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, se referindo a Deus Pai, se nós andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ter interesse pela igreja, ter interesse pela comunhão cristã, faz parte do exercício da fé da igreja. A igreja não salva, a igreja não detém salvação. A igreja é o lugar onde nós aquecemos a nossa fé. E a igreja é o meio em que Deus usa para o nosso próprio bem espiritual. Quando nós nos afastamos da igreja, a nossa vida cristã vai perdendo vigor. E vamos nos enamorando, vamos nos tornando cada vez mais interessados no secularismo. E vamos perdendo noção das coisas eternas. Vamos nos agarrando às coisas terrenas e vamos perdendo a noção daquelas que são eternas. Também todos nós fomos chamados a servir a Deus como resposta ao dom da salvação. O apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 8, como Deus, capítulo 1, arquitetou a salvação, e agora capítulo 2, versos 1 ao verso 8, como Deus executou essa salvação. Para falar no verso 10, que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As nossas obras não podem provocar da parte de Deus algum favor, alguma misericórdia, alguma graça, algum benefício. É obra exclusiva da graça de Deus a nossa salvação. Mas uma vez salvos, nós entendemos que precisamos andar de acordo com esta salvação. E aqui, meus irmãos, eu fico meditando como nós, crentes em Cristo Jesus, que já experimentamos a exortação de Cristo, que já experimentamos o amor de Deus, nós que temos comunhão com o Espírito, como nós podemos nos isentar da experiência de servir a Deus? Como nós, que fomos salvos das trevas eternas e transportados para o reino do Filho do seu amor, tendo a garantia da nossa salvação, podemos ignorar
tão sublime vocação de servirmos a Deus pelas boas obras, as quais são demonstrações do exercício da nossa fé. É o apelo que eu faço aos irmãos, para o bem da nossa própria comunhão. Sirvamos a Deus, dediquemo-nos ao Senhor, usemos os nossos dons, sirvamos os nossos irmãos, abandonemos toda forma infantil de tentar provar a nossa superioridade uns aos outros, passemos em santa piedade a considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, para que os sirvamos, assim como o Filho de Deus que desceu aos céus para servir, diz Marcos no capítulo 10, verso 45, e não para ser servido. Sigamos os passos do nosso Mestre e sirvamos, vistamos a camisa da nossa igreja, procuremos oportunidades para cooperarmos voluntariamente e assim, meus irmãos, na nossa comunhão, na nossa unidade, ver o potencial missionário dessa igreja expandir-se. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo, por isso ele está apelando para a unidade, porque ele sabia que uma igreja que perde a unidade, que perde e enfraquece na sua comunhão, ela perde o seu vigor missionário. E quando nós perdemos o vigor missionário, quando nós perdemos a visão missionária, o que acontece conosco, irmãos? É que nós passamos a devorar uns aos outros, porque nós crescemos quando nós servimos. Eu sou a porta, quem entrar será salvo. Entrará, experiência de salvação, sairá e encontrará pastagem, experiência de serviço, de missão. Quando servimos como salvos em Cristo, enviados como ovelhas para o meio de lobos, nós crescemos, nós amadurecemos e nós passamos a deixar de nos preocupar com ninharias, com picuinhas, com coisas que não acrescentam em nada ao dom da santa vocação que recebemos de servir ao Senhor. Também é responsabilidade de cada um o esforço pela preservação da unidade da igreja. E por fim, Cristo veio ao mundo quebrar a parede da inimizade, reconciliando pecadores com Deus, mas também constituindo um só corpo, a igreja. Nós lemos em Efésios capítulo 2, versos 13 a 14, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E aí no verso 16 ele diz, no capítulo 2 de Efésios, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A unidade da igreja é resultado da obra da cruz. Quando nós desprezamos a unidade da igreja, quando nós violamos os fundamentos da unidade da igreja, quando nós perdemos a oportunidade de, usufruindo da unidade da igreja, para expandir a obra missionária e assim servirmos a Deus como Ele nos chamou, nós estamos desprezando a cruz. Porque Jesus veio ao mundo para derrubar a parede da inimizade e unir judeus e gentios, unir nós que somos tão diferentes uns dos outros, para constituir diante dele um só corpo, que é a igreja. Há uma só igreja, há uma só fé, há um só batismo, há uma só esperança, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual age por meio de todos, o qual está em todos. E isso é obra do Filho de Deus, isso é obra de Jesus Cristo. E quando eu considero e me esforço diligentemente por preservar o vínculo da paz no Espírito, eu estou honrando aquele que veio ao mundo para unir eu com cada um de vocês, para nos unir, a fim de crescermos, não apenas na unidade, mas também na missão para a qual fomos chamados. Vamos orar, meus irmãos?